One. Boa tarde. Tudo bem, professor? Eu estou aqui com o e-mail da Mônica aberto, o e-mail de convite. É mais para tirar algumas dúvidas e orientar um pouco melhor em relação às entregas e o que eu estou aguardando de você agora, sábado, dia 11, certo? Primeira coisa, no e-mail de convite foi o nosso cronograma. Esse cronograma é bastante importante você imprimir ele, deixa ele perto de você, porque ele diz as datas que a gente está aguardando entregas, tanto suas quanto da outra autora, tá certo? Então, por exemplo, a unidade 1, ela tem previsto, são 4 entregas, tá certo? As 3 primeiras são sessões do livro didático, sessões da unidade 1, e a quarta entrega são questões. Né? Então você vai ver lá nos pacotes de templates que a gente enviou para você, que tem separadinha estas entregas tal qual está aqui nesse cronograma. Para confirmar isso, eu vou abrir inclusive o pacote de templates que foi enviado para você. Confirma aí, você deve ter recebido esse arquivo aqui, ó, tá certo? Você pode reparar ó, que aqui tem uma entrega 1.0 e aqui nós temos BSC e ficha 1.0, que era o nosso planejamento, tá certo? Depois eu tenho entrega 1.1, 1.2, 1.3 e aqui no cronograma 1.1, 1.2, 1.3. Aqui entrega 1.4, aqui prova presencial estudiária, tá certo? Esse último item aqui é correspondente a essa entrega 1.4, que são as questões, ok? Então, em relação à primeira entrega, ó, eu vou até marcar ela aqui, ó, o que eu estou aguardando de você é essa entrega aqui, tá certo? Vou aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil de visualizar. É isso que eu estou aguardando você me entregar agora dia 11, 1.1. E o que abrange essa entrega 1.1? Se você abrir aqui a pasta, ó, estes arquivos aqui que eu estou aguardando receber de você, tá certo? Um dos arquivos que você pode adiar um pouco a entrega é esse do pós-aula, tá certo? Por quê? Esse arquivo de pós-aula, ele vai possuir questões que a gente vai incluir na plataforma. E essas questões, elas já estarão elaboradas aqui dentro desse arquivo. Então você vai me entregar esse e esse aqui. Quando a gente finalizar a sessão, né, a gente tiver todas as correções e tudo mais, as questões, serão 3 questões que estarão neste arquivo aqui, a gente vai copiar e colar elas nesse outro arquivo aqui. Por quê? A nossa plataforma está programada para receber esse arquivo e esse arquivo. Ela não recebe esse arquivo aqui, por uma questão técnica de subida de arquivo mesmo, tá certo? Então, primeiro você vai elaborar esse e esse, a gente vai fazer as etapas de revisão e ajuste. Ao final, quando eu falar assim, professor, nós encerramos a sessão 1.1. Então, daí vai ser necessário copiar as questões que estão neste arquivo aqui e colar elas neste arquivo aqui. É uma cópia, tá, professor? Não precisa modificar, não precisa alterar nada. É uma cópia. Copiar daqui para cá no final da sessão, tá certo? Eu vou abrir um dos arquivos aqui, que é esse elaborar, para comentar rapidamente dele com você. E um item que é bastante importante, a gente sempre recomenda, eu vou até voltar para a parte de arquivos de templates aqui, que você já elabore o conteúdo dentro dos próprios arquivos, para não ter um retrabalho de ter que, depois de fazer um lugar, imputar esse conteúdo dentro destes arquivos, então já elabore tudo dentro do arquivo, é mais simples, eu recomendo. Então eu abri esse arquivo aqui, que é o primeiro arquivo de conteúdo, certo? E você já acompanhou o Prezi, que foi enviado a você, uma apresentaçãozinha que ela apresenta, mostra o template, fala dos contextos de aprendizagem. Estou contando que o senhor já assistiu esse Prezi. Então você já está familiarizado com esse arquivo aqui. Eu já vou pular diretamente então para a parte onde você vai inserir os conteúdos, porque essa primeira parte é bloqueada, certo? São orientações. Então aqui, essa primeira caixa, ela é do livro como um todo, é uma abertura do livro. Tá? Então, quando você mandar essa abertura do livro para mim, quando esse arquivo vir para mim, eu vou até orientar a outra autora que aqui nesse trecho ela pode interferir, né? Porque é uma construção conjunta de vocês dois. Então, eu vou até colocar um comentário para ela depois. Olha, professor, aqui você pode intervir, é um texto conjunto da disciplina como um todo. Bom, fora esse trecho, no restante do arquivo, a professora ela não vai intervir diretamente. A gente orienta ela a não intervir. Então, o que ela faz no restante do arquivo? Ela vai inserir comentários. Então, ela vai vir aqui, se ela achou que algum trecho que você escreveu não está de acordo, ou ela quer uma melhoria, ela vem aqui, seleciona o trecho e ela vem em revisão, revisão, novo comentário. E ela vem e insere as observações dela.
tá certo? A gente pede para ela que ela insira várias observações e depois esse arquivo vai retornar para você com essas observações em comentários desta forma. Nessa etapa você vai olhar, vai fazer o ajuste se for o caso, e se não for o caso, vem e responde o comentário e diz, olha, eu não fiz o ajuste, eu acho que não é assim, e assim vai, tá ok? É isso que vai acontecer depois. Aqui, professor, você vai ver nessa sequência de arquivo, tem alguns campos que são de preenchimento, vamos dizer assim, bem copia e cola. Por isso, competências e disciplina. Você vai basicamente pegar o que está lá naquele BSC, naquela nossa planilha, copiar e colar aqui, nada além. Habilidades atitudinais. No BSC também tem uma coluna para habilidades atitudinais, então você vai copiar e colar. E assim, se você colar alguma coisa, eu vejo, o professor não colou corretamente, eu vou lá, eu vou colar, eu vou incluir um comentário também indicando para você qual era o modo correto de ser preenchido, tá ok? A gente vai, ainda tem uma etapa de orientação, eu vou estar auxiliando vocês nesse trabalho. Resultados de aprendizagem da disciplina também está no nosso BSC, ok? Aqui sim começa o arquivo, o texto do livro propriamente dito, tá certo? Eu vou dar uma quebra de linha. Repara que esses quadros, professores, eles se expandem, tá? Então, por exemplo, essa primeira parte, a ideia é que você escreva, eu vou até fazer umas quebras aqui, cerca de uma página, tá? A gente espera que você faça uma abertura da primeira unidade de cerca de uma página, tá ok? É cerca de uma página, então assim, não escrever muito pouquinho, tipo, alguns parágrafos somente, e não escrever uma página e meia. Vamos tentar ficar próximo de uma página. Esse limite é um limite máximo, mas eu sempre vou estar, se você escrever menos conteúdo, vou estar ali, professor, vamos escrever um pouco mais, vamos alongar para a gente chegar próximo de uma página. O que é realmente complicado para nós é uma página e meia, 2 páginas, aí não tem como. A gente tem esse limite para a gente estar sempre observando. Os boxes que não tiverem esse limite, como é aqui, por exemplo, ó, não tem limite de paginação. Tá? Mas ele, como é um preenchimento de coisas que já estavam na planilha, então é bem controlada a quantidade de conteúdo que vai ter aqui. Aqui, então, no caso, o texto seu vai ter limite de páginas, tá certo? O mesmo na sequência, professor, você tem, por exemplo, esses 2 primeiros boxes, eles não têm controle de paginação, mas eles são bem sucintos também, então não me preocupo muito com isso, são palavras-chave da aula e quais são os objetivos desta aula, tá certo? Lembrando que aqui em cima também tem o preenchimento da seção da aula, aqui, o título da seção. Na sequência, professor, nós temos um outro box, que ele se expande também, e cuja limitação é uma página. Sempre ficar bastante atento a isso, tá certo? Na sequência ainda, professor, nós temos aqui um outro box, que você pode também expandir à vontade, que não pode faltar. Nesse box, onde você vai colocar todo o conteúdo, a parte teórica da sessão. Aqui nós temos um limite de 7 páginas para isso. A gente não pode se estender muito além disso. Se o conteúdo ficar 7 páginas e meia, 8, tranquilo, isso é aceitável, mas achar que a gente vai estender muito, tipo, eu vou escrever 15 páginas aqui, a gente não tem condições, tá? Por ser uma disciplina de desenho, a gente até entende que esse limite de páginas, ele talvez seja um pouco restrito, a gente vai acabar tendo uma página a mais, 2 páginas a mais, sei lá, uma página, uma aula que tem muitas plantas, a gente pode até pensar um pouco além, mas sempre tentar ficar próximo desse limite e não ultrapassar muito ele, tá ok? Na sequência, a mesma coisa, aqui ó, limite de páginas de 2 páginas, aqui embaixo, esse box todo ele tem um limite de uma página, tá certo? Na sequência nós temos questões, tá certo? E essas questões aqui, a ideia é uma limitação de cerca de 2 páginas para elas, tá? Lembra que eu falei para você que tinha um arquivo aqui que a gente ia copiar e colar as questões, ok? Esse daqui que você pode me entregar depois? Então, essas questões que estão aqui, depois que a gente terminar elas, revisar a sessão, a gente vai precisar de um trabalho de copiar daqui e colar elas aqui neste arquivo de pós-aula, porque a nossa plataforma recebe esse arquivo, mas ela não recebe este,